O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio de Janeiro, num evento no estádio Ítalo Del Cima, é isso? Em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Anunciou investimentos ali de 2,6 bilhões no Rio. O Cláudio Castro, governador, estava presente. O Eduardo Paes, prefeito do Rio, aliás, meu amigo, manda um beijo para ele, também presente. Você tem alguns amigos políticos? Tenho, mas já era. O que eu posso fazer, né? Então, também presente. Estão investindo ali no BRT, né, Sistema de Transportes. E, enfim, o Lula fez um evento para marcar, né, esses recursos para o Rio de Janeiro, a proximidade dele com o governador, com o prefeito, embora pertençam a partidos diferentes. O governador é um adversário político do presidente da República. Agora, vejam, a civilidade política pede um determinado comportamento. Então vocês vão ver aqui o que fez o Lula, coloque o que fez o Lula em contraste com a maneira como aqueles que estavam no comando, estão ainda, né, da CPI do MST, tratam a oposição. Como é que as 3 deputadas do PSOL eram e são tratadas ali? Pelo tenente-coronel Zucco, pelo Ricardo Salles? Na democracia, como é que as pessoas convivem? Qual deve ser o trato que deve ter na democracia pessoas que não pensam a mesma coisa? Esse livro aqui, de que eu tenho falado para vocês, só um minutinho que eu vou achar aqui. Os Anos Bolsonaro, Crônicas de Tempos Sombrios, do José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal. Por 6 anos. Eu acho que vocês têm de ler. José Sócrates é uma figura brilhante, né? Tem adversários figadais, figura brilhante, além de ser um grande papo. E ele, tem um trecho aqui, vale bem, que é muito importante. Voltemos ao funeral do neto de Lula. O que me pareceu... Vocês se lembram que foi noticiado que Gilmar Mendes ligou para Lula quando o neto dele morreu e os dois choraram ao telefone. Vocês se lembram disso? Sim. Os dois choraram ao telefone. Gilmar se emocionou, Lula se emocionou também. E o Zé Sócrates escreveu o seguinte: voltemos ao funeral do neto de Lula. O que me pareceu ver no telefonema de Gilmar Mendes, para além da simples decência e humanidade, foi uma cena tocante de 2 personagens que choravam por um mundo que já tiveram em comum e que parece agora perdido. Um mundo construído enquanto adversários políticos e que, justamente por essa razão, é também um mundo que os une. Um mundo que foi capaz de se elevar acima do trauma e da violência da ditadura e que se caracterizou por transformar velhos inimigos em leais adversários. Todo mundo sabe que o Gilmar Mendes não é uma pessoa de esquerda. Gilmar Mendes tomava muita pancada do PT, né, no passado. E o Zé Sócrates aponta uma coisa ali. Chorava-se a tragédia da morte de uma criança. E vocês se lembram que gente da Lava Jato tirou sarro da criança, da morte da criança, do Lula. Uma coisa asquerosa. Revelamos isso na Vaza Jato. Mas o Zé Sócrates diz: adversários e por isso mesmo um mundo que os une. Na democracia,
Os adversários têm de estar unidos, voglio bene, na defesa da democracia. Ainda que com visões diferentes. Não é isso? É assim que se vê a democracia. E, em vez disso, nós tivemos outra coisa durante o bolsonarismo. Amanhã, dia daquela melhor coluna, né? Melhor ainda que a outra, voglio bene. Eu estou tratando disso. O bolsonarismo, entendido como expressão da intolerância, deve ser compreendido? Deve ser compreendido. Deve ser tolerado? Não. Sabe que o verbo tolerar, a palavra tolerância tem uma etimologia curiosa. Tolerância quer dizer, sabe o que, Larissa? Quer dizer assim, você suportar continuamente um sofrimento. Na origem é isso. Momento cultural. E isso, por associação de ideias, acabou virando você ter condescendência com aqueles que pensam de maneira diferente. Agora, você pode tolerar aqueles que querem destruí-lo? Hã? Obviamente, a resposta é não. Porque se eu, em nome dos meus valores, deixo você me destruir, na verdade, o meu valor que está indo junto. E se esse valor é a democracia, que o filósofo Karl Popper pensou na sociedade aberta e seus inimigos. É o paradoxo da tolerância. Não faz sentido você aceitar uma determinada prática que caso generalizada, elimina a sua própria existência. O Lula esteve hoje lá diante de um adversário político. Havia um número maior, enfim, um evento com Lula, claro, um número maior de pessoas mais à esquerda, progressistas, etc. E o Lula, nós vamos aí para o vídeo sobre o Castro, tá, meninos? Vocês que estão aí. E o Lula, quando se referiu, e quando se citava o nome do governador, quando o Lula citou, quando o pai citou, o governador foi vaiado. Presumível. Presumível no seguinte sentido, está numa plateia mais à esquerda. E o que foi que o Lula fez? Qual foi o discurso do Lula? O vídeo está aí? Vamos botar o vídeo quando o Lula fala do Castro? Vamos lá. O governador do Rio foi meu adversário nas eleições, mas as eleições acabou. Ele agora é governador e é com ele que nós vamos ter que fazer acordo. É importante ter claro isso. Eu não vou numa cidade porque o prefeito é do meu partido, é de um partido simpático. Não. Eu vou na cidade porque o povo da cidade está precisando que o presidente da República esteja lá. O Lula está dizendo o seguinte: como adversários, é a democracia que nos une. E você continua a pensar o que você pensa e eu continuo a pensar o que eu penso. Desde que haja esse entendimento do regime democrático. E sim, nós vamos ver daqui a pouco. Não vou parar de falar disso. Porque é muito grave. As coisas que estão vindo a público, que vieram a público ontem, na petição da Polícia Federal pedindo a prisão do Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF, ali estão evidências escancaradas de que se tentou usar a Polícia Rodoviária Federal para interferir na eleição, para fraudar a eleição. Isso está comprovado. Fez-se um mapa dos locais em que o Lula tinha pelo menos 75% dos votos. E as operações da Polícia Rodoviária Federal se concentraram naquele lugar. Isso está em depoimento reproduzido na petição da Polícia Federal. Nós vamos falar daqui a pouco, Anderson Torres tem a plena noção da existência desse levantamento.
A sua diretora de inteligência estava envolvida com esse levantamento. Isso é respeitar a regra do jogo? Então, quando se diz, e isso está logo lá no começo da minha coluna, Valeu Bene, amanhã, eu me lembro de alguns colegas que diziam assim, para de exagerar, o bolsonarismo é da democracia, ele só é um pouco bocudo. Mas ele, quando for presidente, ele vai acabar se adaptando, o que eu nunca acreditei. Não, ele não se adaptou, ele passou 4 anos pregando golpe, e nós vimos, no dia da eleição, o que é que se fez. Sem contar a quantidade absurda de recursos públicos mobilizados na reta final da eleição para tentar ganhar a eleição, para tentar comprar a eleição. E o Lula se referiu a isso também, o vídeo aí, compra PRF, o Lula se referiu a isso também. Porque isso está dado pela investigação, isso está comprovado. Agora resta ver as responsabilidades individuais para que as pessoas possam ser punidas por isso. O que o Lula falou a respeito disso? Vamos lá. E eu estou aqui por causa de vocês. Estou aqui porque o povo brasileiro resolveu dizer não aos quase 300 bilhões de reais que foram utilizados no ano da campanha. Eu vou repetir, quase 300 bilhões de reais. Foi jogado dinheiro no ralo para ver se comprava voto. Foi utilizado e tentaram corromper a Polícia Rodoviária Federal para não deixar pobre votar. Pois bem, eles não constavam que Deus é maior do que tudo isso. Ele não contava que a gente ia ganhar as eleições. E nós estamos aqui. Estamos aqui não para ficar transmitindo ódio, não para ficar ofendendo alguém. Nós estamos aqui para recuperar esse país. Bom, só faltava ele não se referir àquilo que está absolutamente comprovado. Discurso de ódio? Não. Um discurso em defesa da democracia.